E aí, pessoal, tudo bem? Nós já estamos habituados pelas integrais simples ao sistema de coordenada retangular, ao sistema de coordenadas polares. Quando incluímos integrais duplas, começamos a trabalhar com o sistema de coordenada cilíndrico. Nas integrais triplas também temos alguns exemplos em que envolve o sistema de coordenada cilíndrico. E agora a gente vai apresentar um novo sistema de coordenadas que é um sistema de coordenadas esférico, tá? Então, o que a gente precisa para definir o sistema de coordenadas esféricas? Primeiro, a gente precisa de um ρ, e esse ρ vai ser a distância à origem, tá? Então, essa aqui é a distância até a origem, o que implica, né, que o ρ ele vai ser sempre maior ou igual a zero, né? É, um θ, não, um ângulo φ vai ser um ângulo em volta do que tá no eixo Z, né? O ângulo no eixo Z. E esse φ varia de zero até π. E aí eu já vou explicar por que ele vai até π e não até 2π. E o ângulo θ, que é o usual, né? Tá? Ele é o ângulo da projeção do plano XY com o eixo X, né? E o ângulo θ, como ele é usual, ele também tem as variações usuais, né? Ele vai de zero até 2π, tá? Então, né, do ponto de vista da representação, né, se a gente for representar cada variável do sistema de coordenadas, a gente vai ter alguma coisa com essa cara. Ok? E aqui a gente verifica, né, por que o ângulo φ ele só vai até π. Porque se a gente tem um plano, o ângulo indo de zero até π, ele forma um plano aqui nessa direção. Esse plano sofre uma rotação em torno do eixo Z, por causa do θ, né? De 2π. Então ele torna uma rotação. Se ele fosse de zero a 2π, né? Ele teria um plano desse lado, na verdade um semiplano, né, desse lado, e um outro semiplano daquele lado lá, né? Aí seria um plano completo, né? E uma rotação de 2π no eixo X em volta do eixo Z, né? Aqui em XY, faria com que a figura desse duas voltas, né? Então, para que ela dê somente uma volta, o ângulo percorre só metade do caminho, tá? Por isso que ele vai de 0 a π e não de 0 a 2π. Existem alguns livros, mas não é tão comum, em que o θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π. Uh, Embora não seja comum, não está errado, né? Porque a representação continua sendo igual. O que é importante é que não seja os dois a irem até 2π, ok? Então a gente vai adotar essa abordagem que é a mais convencional, tá? Se aqui as relações trigonométricas vão nos dar as relações entre as coordenadas cartesianas, né, e as coordenadas esféricas. Então, z é igual a rho cosseno θ, desculpa, rho cosseno φ, y é igual x primeiro, é igual a rho seno φ cosseno θ, e y é igual a rho seno φ seno θ, tá?
Então, a equação para x e y é muito bem mais fácil de deduzir, né? Se a gente notar que para r, aqui, o r vem das coordenadas polares, né? A gente tem, né, que o r das coordenadas polares, que é a projeção aqui no eixo xy, né? R é igual a ρ, né? Como ele é uma projeção no eixo, ele é ρ seno φ. Tá? Isso implica, portanto, que das relações de coordenadas polares, né? X é igual a R cosseno θ, né? Portanto, né? Rho seno φ cosseno θ. E Y, né? É R seno θ. E, portanto, é Rho cosseno φ. Cosseno φ. Cosseno θ. Tá? Então, aqui, né, reescrevendo agora as coordenadas polares em função das funções das coordenadas cartesianas, a gente vai ter que ρ é igual a raiz de z quadrado mais y quadrado mais x quadrado. Tá? E π é igual a o arquicosseno de z de ρ, e θ é igual ao arctangente de y sobre x. Tá? Alguns exemplos. Então, se eu tenho um ponto com coordenadas cartesianas iguais a 1, 0, 0, em coordenadas polares, ρ vale 1, π vale π sobre 2, e θ vale 0. Se eu tenho funções com um ponto com coordenadas cartesianas 0, 1, 0, ρ vale 1, π vale π sobre 2, e θ vale π sobre 2. Se eu tenho um ponto com coordenadas x, y, z igual a 0, 0, 1, ρ vale 1, π igual a 0, né? E θ pode ser qualquer coisa, né? Θ é livre. Né? Θ é livre. Então, aqui, né, agora uma dúvida que é natural que a gente tenha, né, é que qual é o elemento de volume em coordenadas esféricas, né? Qual é o valor de dV? dV a gente vai tomar como sendo ρ quadrado seno de seno φ, né? De dρ dφ dθ. Tá? E por que que isso, né? Por que que nós vamos tomar esse elemento de volume? A justificativa vai parecer muito com a ideia do elemento de área das coordenadas polares.
tá? A ideia é exatamente a mesma. A gente tem uma projeção, né? A gente tem uma projeção aqui do lado, né? Aqui a figura, né? Ela nos mostra, né? Como que a gente chega nisso. O volume da curva, né? Dessa caixa curvada, esse delta V, né? Esse delta V vai ser aproximadamente a variação do ρ, né? Variação do ρ vezes a variação, não, o ρ vezes essa variação de φ, que é essa coisa aqui, né? É esse arco, né? Vezes ρ vezes delta φ, vezes. Então a gente já tem essa, então a gente precisa dessa. Essa aqui é ρ R delta φ, né? Se é R delta φ, é ρ seno de φ. Não, desculpa. R delta teta. R delta teta é ρ seno de φ delta teta. Então, vezes ρ seno de φ delta teta. Tá? Então, isso aqui vai dar o quadrado seno de φ delta ρ delta φ delta teta. E tomando um limite, né? Para essas variações muito pequenas, todos esses deltas se tornam diferenciais e essa aproximação se torna uma igualdade, né? Torna uma igualdade. Então agora a próxima pergunta é como encontrar os limites nas coordenadas esféricas, né? A gente usa o mesmo procedimento que a gente usa para coordenadas retangulares e para coordenadas cilíndricas. Para calcular os limites para uma integral iterada, né, do tipo integral tripla sobre d de d rho, d phi, d θ sobre uma região d qualquer no espaço tridimensional, a gente está interessado em encontrar primeiro, né, com relação, quando a gente tem o d rho para dentro, né, da integral, primeiro com relação a d rho. Então, aqui, o que a gente vai tomar? A gente vai tomar θ e φ fixo, então a gente aumenta ρ, né? E isso nos dá, ele nos dá onde o raio entra e onde o raio sai, né? Dentro da superfície. Isso saindo da origem, né? Então, a ideia das variações, se a gente vai olhar variações, né? E a gente está fazendo, é isso. Então, quando a gente toma essas variações, o que a gente está fazendo é isso, né? Primeira coisa, a gente vai deixar esse cara fixo e fazer a variação no ρ, tá? No ρ. Depois a gente integra sobre os valores de ρ, né? Onde o raio entra em D, começa onde o raio entra em D, até o valor de ρ onde o raio sai de D. Esses vão ser os limites de ρ, tá? Próximo passo, a nossa integral está na ordem de ρ, de ρ, de φ, de θ. Então a gente vai tomar agora θ fixo e calcula em φ, né? Então a gente deixa φ variar, tá? Isso, então, ele dá, né, uma família de raios, né, que saem, né, e cortam, né, a nossa figura, né? A gente vai integrar sobre esses valores de φ, né, para para todos os raios que interceptam essa região D, né? Então, do ponto de vista esquemático, né, que a gente está fazendo ok, varremos o ρ, varremos quais são os raios, o raio que entra e o raio que sai. Próximo passo, a gente vai olhar a família de raios
para um raio fixo, né? Que a gente já integrou em Rho primeiro. A família de raio, quais são os ângulos é, que, cortando aqui, né, no eixo Z, ele compreendem a superfície, né? É, então é isso, né? E finalmente, né, a gente vai usar agora os limites em θ, né? Então a gente vai incluir todos os regiões em θ também que interceptam a região D, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai começar com um círculo no plano YZ, né? De raio 1 e centrado no ponto 1, 0, né? E a gente rotaciona ele sobre o eixo Z, né? E toma D como sendo a parte resultando do ângulo sólido, né? O resultado do sólido que percorre o primeiro octante disso aí. Então, a ideia é, eu tenho, eu tenho esse cara aqui, vou colocar até em outra página. Tem esse cara. E aí eu rotaciono isso em Z, tá? Rotaciono isso em Z. E aí o que eu quero é a parte que está no primeiro octante, tá? A parte que está no primeiro octante. Parte sólida que está no primeiro octante. Primeiro de tudo, né? A gente tem que determinar as equações da superfície formada pela rotação do círculo, tá? No plano YZ, as duas coordenadas ρ e φ são indicadas, né? A gente tem aqui quem é ρ e a gente tem aqui o valor de φ, tá? Ρ tem φ, tá? Então, para ver essa relação entre eles, quando P é tá no círculo, né? A gente tem um ponto P no círculo, né? A gente vê que também o ângulo OAP, esse ângulo aqui, né? Também é φ, tá? Esse ângulo aqui também é φ, tá? Então, né? Ambos os ângulos φ e tanto o ângulo φ aqui, né? Quanto esse ângulo aqui são complementos do mesmo ângulo, tá? O mesmo ângulo que é o ângulo AOP, complemento desse ângulo aqui, tá? Esse ângulo é complemento desse, vai notar, né? Forma 90 graus. E esse ângulo também é complemento desse. Portanto, aqui a gente tem um ângulo reto, tá? Ok? Então, daqui, aqui do ângulo do triângulo retângulo, a gente mostra que a relação entre ρ, né? Se isso é ρ e aqui é o ângulo reto, né? Rho é duas vezes seno de φ. Encontramos uma relação. Ok? Como o círculo ele é rotacionado em volta do eixo Z, a relação começa daí. Né? A gente tem o seguinte: Rho é 2 seno de φ. Né? E essa é a equação, né, que vai tomar a nossa superfície de interesse. Tá? Então, para determinar os limites da integração, quando φ e θ são fixos, o raio correspondente entra na região quando Rho é zero, então começa quando Rho é zero, e termina quando Rho toca no limite, né? Quando Rho é 2 seno de φ. Então, os limites de integração já começam aí, né? Começa em Rho sendo zero e termina com Rho igual a 2 seno de φ. Tá? Quando Φ aumenta, quando θ é fixo, né? O raio começa quando Φ é zero. Então, quando Φ é zero é aqui, né? É o comecinho do círculo, né? Aqui, né? Então, quando Φ é zero, né? E quando Φ é igual a π sobre 2, ou seja, quando Φ está na metade do caminho, né? Φ está na metade do caminho, ele interseta D, né? Dado que a gente tem apenas considerando a porção da superfície que está no primeiro octante, né? A gente só está
interessado no primeiro octante, tá? Então ele para quando é π sobre 2, tá? Então, se ele é π sobre 2, ele é 90 graus, ele vem até aqui, pegou só o primeiro octante, a gente só quer essa parte aqui, né? Então, a gente tem essa relação aí, tá? E de novo, né? Como a gente tá querendo só a parte do primeiro octante, a gente só quer os valores de θ de 0 até π sobre 2, né? Porque a gente não quer que ele rotacione inteiro, só quer o primeiro octante. O primeiro octante é de 0 até π sobre 2. Então, a ideia, né? Então, a integral iterada, né? A integral tripla que resulta esse volume, né? Vai ser do tipo 0 até π sobre 2, 0 até π sobre 2 de novo, 0 até 2 seno φ de ρ de φ de θ. Ok? É essa a integral. Então, eu vou querer deixar um exercício de prática, tá? Eu vou deixar um exercício primeiro, né? A princípio, um exercício de prática não envolvendo coordenadas, não envolvendo coordenadas esféricas, tá? A gente vai fazer primeiro uma prática, depois a gente faz uma brincadeira com coordenadas esféricas, tá bom? Primeiro exercício, então, que a gente vai fazer é o seguinte. E esse é o exercício do próximo vídeo, tá? Espero que a gente deixe para depois. Então, encontre o momento de inércia sobre o eixo Z de um sólido limitado pelo paraboloide Z igual a x quadrado mais y quadrado. Opa, mais y quadrado. E o plano Z igual a 1. Assuma que o sólido tem densidade uniforme 1. Ok? Esse é o exercício. Tá bom? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.